O CEO percebe o zelador dormindo no armário de suprimentos. O que ele aprende na manhã seguinte o impede em seus rastros. Arthur Vance acreditava que o silêncio tinha uma textura. Em sua cobertura, uma extensão estéril de vidro e aço no alto da cidade, o silêncio era suave e frio, como uma placa de mármore polida. Era o silêncio da ausência, de uma vida meticulosamente organizada para evitar a confusão da emoção. Ecoava nos vastos espaços vazios onde o riso de sua esposa Eleanor costumava estar, um fantasma de um som que o zumbido da cidade abaixo nunca conseguia abafar. Seu mundo era uma fortaleza de riqueza, construída tijolo a tijolo com cada aquisição bem-sucedida e decisão implacável. Mas dentro de suas paredes, ele era o único prisioneiro, assombrado pela dignidade silenciosa de uma lembrança. O brilho dos lustres era um substituto pobre para a luz que antes existia em sua vida. Ele se movia em seus dias com precisão mecânica, seu coração envolto em algo tão frio e duro quanto os diamantes em seu relógio. O sucesso era sua armadura, e a solidão era o preço que pagava por ela. Quilômetros abaixo, nos corredores cavernosos e escurecidos da Vance Tower, Samuel trabalhava em um tipo diferente de silêncio. O dele também era um silêncio texturizado, mas era o silêncio suave e gasto do trabalho árduo. Estava no suave farfalhar de seu esfregão contra os pisos brilhantes, no clique silencioso de um interruptor, no suspiro cansado que ele dava enquanto se apoiava em seu carrinho. O silêncio dele não era vazio, era pleno. Estava cheio com a batida constante e rítmica de um coração que trabalhava para outrem. Enfiada em sua carteira gasta, havia uma pequena fotografia amassada de sua neta, Lily, seu sorriso um pequeno sol em seu mundo sombrio. Ele a pegava nas horas solitárias depois da meia-noite, e o silêncio se preenchia de um calor silencioso, um propósito que fazia a dor em suas costas e o cansaço em seus ossos parecerem um sacrifício válido. Ele era invisível para os titãs que percorriam esses corredores durante o dia, um fantasma que ganhava vida somente depois que eles partiam, polindo seu mundo enquanto o dele permanecia escondido nos cantos silenciosos da cidade. Uma noite, o silêncio na cobertura de Arthur tornou-se quase insuportável. Ele o pressionava, um peso físico sobre seu peito. O sono era um país distante que ele não conseguia mais visitar. Impulsionado por um impulso que não compreendia, ele desceu de sua torre de vidro e caminhou pelos corredores vazios de sua própria empresa. O prédio era um gigante adormecido, seu rugido diurno de comércio silenciado em um zumbido eletrônico baixo. Ele passou a mão ao longo do granito frio de uma parede, um estranho em seu próprio reino. Ele era o rei deste domínio, mas se sentia como um intruso na quietude. Quando ele dobrou uma esquina no 17º andar, um som quebrou a quietude perfeita. Era pequeno, quase imperceptível. Uma exalação suave e rítmica, como uma maré branda. Vinha de um armário de suprimentos, a porta deixada ligeiramente entreaberta. Um lampejo de irritação, rapidamente substituído por uma curiosidade fria, moveu-se através dele. Ele esperava encontrar algum funcionário preguiçoso, um guarda de segurança cochilando no trabalho. Ele abriu a porta. A visão diante dele não era o que esperava. Não era uma imagem de preguiça, mas uma de profundo esgotamento. Lá, em uma cama improvisada de caixas de papelão achatadas, estava o zelador noturno. O rosto abatido do homem, gravado com linhas de preocupação e fadiga, estava relaxado no sono. Uma mão estava enrolada perto de seu peito, como se protegesse algo precioso. Seu uniforme estava gasto, porém imaculado. Ele não estava se escondendo, estava simplesmente encontrando um momento de descanso em um mundo que claramente lhe oferecia poucos. Arthur ficou paralisado na porta. O ar gelado do escritório pareceu-se cristalizar ao redor do pequeno e quente espaço do armário. Ele viu o peito do homem subir e descer, um ritmo frágil contra o silêncio monolítico do prédio. Algo dentro de Arthur, algo que estava congelado por anos, estalou. Esta não era uma violação da política da empresa. Esta era uma história, e ele estava parado na primeira página. Ele viu uma dignidade silenciosa na postura do homem, uma resiliência que parecia mais real e poderosa do que qualquer preço de ação ou avaliação de mercado. Ele recuou lentamente, puxando a porta quase até fechá-la, deixando apenas uma fresta de escuridão. Ele não queria perturbar a paz roubada do homem. Ele retornou ao elevador, mas quando ascendeu de volta ao seu palácio celestial estéril, não estava mais sozinho. A imagem do zelador adormecido veio com ele, uma acusação silenciosa do mundo que havia construído. O silêncio frio de sua cobertura soava diferente agora. Já não parecia vazio, parecia obsceno. Na manhã seguinte, a imagem ainda estava gravada em sua mente. Seguiu-o durante o café da manhã, através dos relatórios financeiros que pareciam totalmente sem sentido. O homem adormecido no chão de papelão havia se tornado uma farpa em sua alma. Ele ligou para o chefe de recursos humanos. Preciso do arquivo da equipe de limpeza, disse ele, com a voz monótona, não revelando nada da estranha confusão interior. Especificamente, a equipe da noite dentro de 1 hora, ele tinha o arquivo. Samuel Miller.
Empregado há 7 anos. Um registro impecável. Sem elogios, sem reclamações. Um fantasma na máquina. Ele tinha um endereço listado em uma parte da cidade que Arthur só sobrevoava em seu helicóptero. Ele tinha uma filha listada como seu contato de emergência. Não havia nada de notável nos dados em preto e branco, nada que explicasse a profunda humanidade que ele testemunhou na penumbra de um armário de suprimentos. Arthur sabia que não podia convocar o homem ao seu escritório. O desequilíbrio de poder seria um abismo entre eles, transformando a preocupação em interrogatório. Tinha que ser diferente. Ele precisava desmantelar as paredes de sua própria criação, para encontrá-la em terreno plano. Ele olhou para sua agenda, uma série de reuniões de alto risco e cálculos frios, e com um golpe decisivo de sua caneta, liberou a sua manhã. Ele encontrou Samuel na pequena e estéril sala de descanso no andar térreo, assim que seu turno terminava. O homem estava cuidadosamente despejando açúcar em um copo de café de isopor, seus movimentos deliberados e cansados. Arthur se aproximou, seu terno caro parecendo uma fantasia. Samuel, disse ele suavemente. Samuel se virou, seus olhos se arregalando ligeiramente em reconhecimento ao CEO da empresa. Um lampejo de medo, rapidamente mascarado por uma calma profissional, cruzou seu rosto. Ele endireitou as costas, uma armadura sutil de dignidade se encaixando no lugar. Sr. Vance. Bom dia, Sr. Arthur, por favor, disse ele, gesticulando para a cadeira vazia em frente. Posso me juntar a você? Samuel hesitou, então deu um aceno lento e cauteloso. Ele se sentou, com as mãos em volta do copo barato como se fosse para se aquecer. O silêncio entre eles era espesso com a hierarquia não dita que definia suas vidas. Arthur era quem deveria quebrá-lo. Eu estava andando pelo prédio tarde da noite passada, Arthur começou, sua voz uniforme. Ele viu os nós dos dedos de Samuel ficarem brancos ao redor do copo. Eu vi você no armário de suprimentos, o olhar do zelador caiu sobre a mesa. Um leve rubor de vergonha coloriu suas bochechas castigadas pelo tempo. Ele se preparou para o inevitável, para a fria demissão, a palestra sobre propriedade da empresa. Ele se preparou. Sinto muito, senhor, disse Samuel, sua voz baixa, mas firme. Não vai acontecer de novo. Eu estava apenas descansando meus olhos por um momento. Você parecia exausto, disse Arthur, e a simples observação, desprovida de acusação, foi tão inesperada que Samuel olhou para cima, seus olhos cheios de uma confusão cansada. Eu não estou bravo, Samuel. Eu estou preocupado, essa única palavra, preocupado, era uma chave girando uma fechadura que estava enferrujada há anos. Não era uma palavra que Samuel estava acostumado a ouvir, especialmente não de um homem que vivia no céu. Algo no olhar sincero de Arthur disse a ele que não era uma armadilha. Lentamente, hesitante, a história começou a surgir. Não era um pedido de pena, mas uma simples declaração de fato, entregue com a mesma dignidade silenciosa com que ele limpava os pisos. Ele falou de seus 2 empregos, este à noite, e outro durante o dia, carregando caminhões em um armazém. Ele falou de sua filha, Sarah, uma enfermeira que trabalhava no turno da noite no hospital da cidade. E ele falou sobre Lily. Minha neta, disse Samuel, e pela primeira vez, uma luz dissipou a fadiga em seus olhos. Ela tem uma fraqueza nos pulmões. Os tratamentos são dispendiosos. Sarah trabalha tão arduamente, mas nunca é suficiente. Ele explicou a geografia da sua vida. A viagem de ônibus para casa demorava 1h30. O trabalho no armazém começava ao raiar do dia. Ao dormir algumas horas no armário, ele economizava 3 horas de viagem. 3 horas que ele podia passar com Lily pela manhã antes que a mãe dela chegasse do hospital e ele tivesse que sair para o seu segundo emprego. Era o único tempo que tinham. Eu leio para ela, disse Samuel, um sorriso terno tocando seus lábios. Nós temos um livro sobre um urso que se perde nas estrelas. É o favorito dela. Ele não estava só descansando os olhos. Ele estava ganhando tempo precioso. Ele estava trocando seu próprio descanso por momentos preciosos num mundo de ursos iluminados por estrelas e o sorriso de uma garotinha. Arthur ouviu, e as paredes da sua fortaleza de vidro desmoronaram em pó. Ele pensou em sua própria vida, uma extensão estéril de tempo comprada com dinheiro, e como ele não tinha nada para preenchê-la. Este homem, sem nada, estava comprando momentos de amor puro e genuíno. Uma profunda sensação de vergonha invadiu Arthur. Não por Samuel, mas por ele mesmo. Pelo vazio que ele havia confundido com força. Ele se viu falando, as palavras vindas de um lugar que ele pensava ter morrido com Eleanor. Eu perdi minha esposa há 5 anos, disse ele, a admissão sendo uma rachadura em sua própria fachada polida. Esta empresa. Era tudo o que me restava. Eu coloquei tudo nisto. Eu acho que esqueci como ser algo além de um CEO.
Um entendimento passou entre eles, um reconhecimento silencioso de dois tipos diferentes de perda, dois tipos diferentes de vazio. O abismo entre o bilionário e o zelador diminuiu, unidos pelas verdades simples e frágeis da experiência humana. Ela parece ter sido uma mulher maravilhosa, disse Samuel calmamente, com uma sinceridade simples que tocou Arthur mais do que qualquer condolência elaborada jamais o teria feito. Arthur apenas assentiu, incapaz de dizer algo além do nó que se formava em sua garganta. Isto se tornou a nova rotina deles. Não todos os dias, mas com frequência suficiente. Arthur encontrava razões para estar no prédio mais cedo, para compartilhar um café com Samuel antes que ele fosse embora. Ele aprendeu que Lily amava a cor amarela. Ele aprendeu que Samuel costumava ser carpinteiro antes que suas mãos ficassem muito rígidas. Ele aprendeu sobre a nobreza silenciosa de um homem que mede a sua riqueza não em dólares, mas nos minutos que ele podia roubar para ler para sua neta. Por sua vez, Samuel aprendeu sobre Arthur. Ele aprendeu que a cor favorita do CEO tinha sido a de Eleanor, um tom profundo de azul. Ele aprendeu que Arthur mantinha uma única rosa seca em sua mesa, uma lembrança do seu primeiro encontro. Ele viu não um titã da indústria, mas um homem à deriva no mar de dor, agarrado aos destroços de uma vida que ele amou outrora. Ele viu o homem real sob a armadura de bilhões de dólares. Uma manhã, enquanto uma chuva fria fustigava as janelas da sala de descanso, Arthur viu Samuel tremer em sua jaqueta fina. Você vai pegar um resfriado com isso, disse Arthur, sua voz carregada de preocupação genuína. Serve para o propósito, respondeu Samuel com um encolher de ombros, orgulhoso demais para admitir que o frio havia penetrado profundamente em seus ossos. No dia seguinte, Arthur chegou com um casaco grosso de lã, cinza escuro e impecavelmente feito. Era um dos seus, mas era simples, sem adornos com quaisquer etiquetas chamativas. Ele o estendeu para ele. Eu estava limpando meu armário. Isto não me serve mais. Eu pensei em você, era uma mentira, um pequeno e gentil engano para preservar o orgulho do outro homem. Samuel olhou para o casaco, e então para Arthur. Ele viu a verdade nos olhos do CEO, a oferta sincera que transcendia a caridade. Foi um gesto de amizade. Com uma mão trêmula e grata, ele o aceitou. O calor do casaco foi imediato, um escudo contra o ar gélido da manhã. Mas foi o calor do gesto que atingiu mais fundo, descongelando algo congelado dentro dele. A amizade deles tornou-se um ritual silencioso, uma pequena ilha de autenticidade no mar corporativo. Mas as correntes daquele mar eram traiçoeiras, e eles estavam sendo vigiados. Marcus Thorne era um homem que navegava no mundo observando as suas dinâmicas de poder. Ele era um gerente de nível médio com um terno elegante e uma ambição ainda mais afiada. Ele acreditava num mundo de hierarquias claras, de predadores e presas, de vencedores e perdedores. Para ele, a bondade era fraqueza e o sentimento era uma ferramenta para a manipulação. Ele havia notado o novo e estranho hábito do CEO, os cafés da manhã com o zelador noturno. Não fazia sentido. Violava as regras não escritas da torre. Sua suspeita apodreceu, transformando-se numa convicção sombria. O zelador tinha de estar a jogar um jogo. Ele provavelmente estava alimentando alguma história triste para o CEO enlutado e vulnerável, procurando por uma esmola, uma promoção, uma maneira de manipular o sistema. Marcos viu isso como seu dever, para com a empresa e para com a sua própria carreira, expô-lo. Uma manhã, ele esperou. Ele se escondeu nas sombras da garagem, seu telefone agarrado na mão como uma arma. Ele observou Arthur e Samuel emergirem do prédio juntos, conversando como velhos amigos. Ele viu Arthur gesticular em direção ao seu sedã preto e elegante. Ele viu Samuel hesitar, então aceitar o oferecimento de uma carona. Marcos levantou o seu telefone. O clique do obturador foi silencioso, mas a imagem que capturou foi reveladora. O CEO bilionário abrindo a porta do seu carro de luxo para o zelador. Foi perfeito. Foi condenatório. Ele não vazou para a imprensa. Isso era muito arriscado. Em vez disso, ele escolheu uma rota mais insidiosa. Ele enviou a foto de um endereço de e-mail anónimo para alguns dos fofoqueiros mais notórios do escritório. A linha de assunto era simples: adivinhe quem está recebendo tratamento especial. O veneno espalhou-se rapidamente. Ao meio-dia, os sussurros tornaram-se um rugido que ecoava pelos cubículos e corredores. A foto foi encaminhada, capturada em tela e discutida em tons silenciosos e cruéis perto da máquina de café. A narrativa que Marcos havia criado criou raízes e cresceu descontroladamente. Samuel Miller, o humilde zelador, era um mestre manipulador. Um caçador de ouro num uniforme de zelador. Ele estava se aproveitando do pobre e solitário CEO. Samuel sentiu a mudança imediatamente. Os acenos educados que ele geralmente recebia dos funcionários diurnos foram substituídos por olhares frios e sorrisos zombeteiros. Duas secretárias ficaram em silêncio quando ele passou,
suas risadas pairando no ar como fumaça. Alguém havia colado uma foto de uma coroa acima da porta do depósito. A humilhação foi um golpe físico. Atingiu-o mais forte do que qualquer dificuldade física jamais o tinha atingido. Sua pobreza tinha sido sua realidade, mas sua dignidade tinha sido sua fortaleza. Agora, eles estavam derrubando-a, pedra por pedra. A bondade que ele havia recebido de Arthur, uma pequena e calorosa luz em sua vida, havia sido distorcida em algo feio e interesseiro. Naquela noite, ele esperou por Arthur perto do elevador de serviço, seu rosto uma máscara de dolorosa resolução. O casaco quente parecia pesado em seus ombros agora, como uma marca de vergonha. Sr. Vance, ele disse, sua voz formal, a fácil camaradagem das semanas passadas sumira. Eu não posso mais aceitar suas caronas. Nós não podemos mais conversar assim. Arthur viu a profunda mágoa nos olhos do homem mais velho. Samuel, o que é isso? O que está errado? Eles estão falando, Samuel disse, sua voz quase um sussurro. Eles pensam. Eles pensam que estou usando você. Que sua gentileza é algo que planejei para conseguir. Meu bom nome é tudo que tenho, senhor. Eu não posso perdê-lo. Ele não estava zangado. Ele estava de coração partido. Ele sentiu que tinha inadvertidamente trazido essa vergonha sobre Arthur e sobre si mesmo. Para protegê-los a ambos, ele tinha que reconstruir o muro entre seus mundos. Por favor, Samuel disse, sua voz rachando de leve. É melhor assim. Antes que Arthur pudesse responder, Samuel se virou e foi embora, seus ombros caídos, o peso do mundo de volta sobre eles. Ele se foi, recuando para o papel silencioso e invisível que ocupava há anos. Arthur ficou sozinho no corredor, o silêncio retornando, mas desta vez não era frio ou vazio. Estava quente. Era o silêncio da fúria. Ele não estava zangado com Samuel. Ele estava furioso com a cultura cínica e envenenada que havia permitido infeccionar os corredores de sua própria empresa. Os sussurros e os sorrisos eram um reflexo de um mundo que ele havia ajudado a construir, um mundo onde a bondade era suspeita e a vulnerabilidade, uma fraqueza. Ele viu a ambição de Marcus Thorne por trás de tudo, um sintoma da doença. A dor no rosto de Samuel era um espelho, mostrando a ele o homem que tinha sido por 5 anos, frio, distante e crítico. Ele havia construído um reino de suspeita, e agora havia ferido a única pessoa que o havia lembrado de como ser humano. Ele não deixaria que isso continuasse. Na manhã seguinte, um e-mail foi enviado a todos os funcionários da Vance Industries. Assunto: reunião obrigatória com todos. 10 da manhã. Em ponto. A especulação era total. Cabeças iriam rolar. O CEO estava furioso. Às 10 horas, o auditório principal estava lotado. Uma energia nervosa crepitava no ar. Marcus Thorne sentou-se na terceira fila, com um olhar presunçoso e confiante no rosto. Ele acreditava que estava prestes a ser recompensado por sua vigilância. Arthur Vance caminhou até o palco. Ele parecia diferente. A armadura polida e impenetrável do CEO havia sumido. Seus olhos estavam claros e diretos, carregando um fogo que ninguém tinha visto antes ali. Ele caminhou até o pódio, mas não falou de imediato. Ele apenas olhou para o mar de rostos. Então, a enorme tela atrás dele se iluminou. Era a foto. O CEO segurando a porta do carro para o zelador. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Tenho certeza de que muitos de vocês viram isso, Arthur começou, sua voz calma, mas carregando um peso imenso. Tenho certeza de que muitos de vocês falaram sobre isso. Vocês tiraram conclusões. Vocês criaram uma história. Ele olhou ao redor da sala, seu olhar demorando-se por um momento em Marcus, que agora parecia distintamente desconfortável. Mas você não sabe a história, Arthur prosseguiu. Então, hoje, eu vou-lhes contar uma, é sobre um homem chamado Samuel Miller. Nos 10 minutos seguintes, Arthur Vance expôs sua alma para sua empresa. Ele contou tudo a eles. Ele contou sobre encontrar Samuel dormindo em uma cama de papelão, não por preguiça, mas porque trabalhava em 2 empregos. Ele contou sobre a neta de Samuel, Lily, e suas despesas médicas. Ele contou sobre as 3 horas de sono sacrificadas por 1 hora de leitura sobre um urso que viajou pelas estrelas. Este homem, disse Arthur, sua voz ecoando com paixão, mostra mais dedicação, mais integridade e mais lealdade em um único turno do que eu já vi em uma vida de reuniões. Ele trabalha para manter sua família unida. Ele trabalha por amor. E o que nós, como empresa, fizemos? Nós recompensamos aquela dignidade silenciosa com desconfiança. Nós recompensamos seu sacrifício com fofocas cruéis. O auditório estava em completo silêncio. A vergonha era palpável, densa no ar. Isto não é sobre ele, disse Arthur, sua voz diminuindo ligeiramente. Isto é sobre nós. É sobre mim.
Por anos, esta empresa espelhou meu próprio vazio. Valorizamos o lucro acima das pessoas. Recompensamos a ambição acima da integridade. Eu construí um lar sem coração dentro dela. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Isso muda hoje. Fui lembrado por um bom homem de que nosso maior trunfo não é a nossa cota de mercado, são as nossas pessoas. São suas histórias, suas lutas, seus atos silenciosos de coragem todos os dias. Ele então anunciou a criação do Fundo de Assistência ao Empregado Eleanor Vance, uma iniciativa multimilionária para fornecer ajuda emergencial, subsídios para creches e bolsas de estudo para qualquer funcionário que precise. Nomeada em homenagem à minha falecida esposa, disse ele, a voz embargada pela emoção, que acreditava que a bondade era o único investimento que sempre valia a pena. Ele não havia demitido ninguém. Ele não havia envergonhado ninguém nominalmente. Ele tinha feito algo muito mais poderoso. Ele havia segurado um espelho e os forçado a todos a ver o seu próprio reflexo. Ele encerrou a reunião e saiu do palco, deixando um silêncio atordoado e humilde em seu rastro. Samuel assistiu à transmissão em uma pequena televisão em uma sala de serviço no porão, seu coração batendo forte. Ele estava sobrecarregado, com lágrimas escorrendo pelo rosto castigado pelo tempo. Ele não se sentiu vingado, mas notado. Pela primeira vez na vida, ele se sentiu verdadeiramente visto. Mais tarde, Arthur o encontrou perto de seu carrinho de limpeza, o escritório agora silencioso após a tempestade emocional do dia. Samuel olhou para cima, seus olhos cheios de uma gratidão que as palavras não conseguiam expressar. A barreira entre eles havia sumido, desmantelada não pela vergonha, mas por um grande ato público de empatia. Você não precisava fazer isso, sussurrou Samuel. Sim, eu precisava, respondeu Arthur, sua voz suave. Você me lembrou o que significa ter algo pelo qual vale lutar. Obrigado. O aperto de mão não era entre um chefe e um empregado. Era um laço entre dois homens que, à sua maneira, haviam-se salvado um ao outro. Um ano depois, o silêncio na cobertura de Arthur Vance era diferente. Não era mais frio e estéril. Era um silêncio pacífico, cheio dos sons suaves de uma vida sendo reconstruída. As luzes da cidade lá fora pareciam mais quentes, menos solitárias. A Torre Vance também havia mudado. A atmosfera não era mais de ambição fria, mas de um propósito humano compartilhado. O Fundo Eleanor Vance ajudou dezenas de famílias, tornando-se um motivo de orgulho para toda a empresa. Samuel Miller não era mais o zelador da noite. Ele havia protestado, insistindo que não estava buscando uma recompensa, mas Arthur tinha sido firme. Isto não era uma recompensa, era o reconhecimento do seu verdadeiro valor. Ele criou uma nova posição para Samuel, um papel que nunca existira antes, ligação de bem-estar do empregado. Samuel era agora o coração do Fundo de Assistência, o homem que se encontrava com os empregados necessitados, que ouvia as suas histórias com a mesma empatia silenciosa que demonstrara durante toda a sua vida. Ele era um talento natural. Seu rosto bondoso e gasto era um símbolo da nova alma da empresa. A cena final da sua transformação não ocorreu numa sala de reuniões ou numa cobertura. Aconteceu numa tarde de sábado soalheira num parque público. Arthur, vestido com calças simples e um suéter, estava a empurrar uma menina rindo num balanço. O nome dela era Lily, e os seus pulmões eram fortes e claros. Sua cor favorita era amarelo, e ela usava um vestido amarelo brilhante que parecia radiar luz solar. Samuel estava perto, observando-os, seu rosto um retrato de alegria pura e genuína. As linhas cansadas de fadiga foram substituídas pelas rugas suaves de sorrisos frequentes. Ele não era mais um fantasma na máquina, mas um pilar da sua comunidade. Mais alto, Arthur, mais alto. Lily gritou, alegre. Arthur riu, uma risada real e profunda que vinha da sua alma. Ele não sentia uma felicidade tão descomplicada há anos. Ele tinha encontrado o que pensava estar perdido para sempre, uma família. Não uma de sangue, mas uma forjada no cadinho da bondade e do respeito mútuo. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza não está nas torres que construímos, mas nas pontes que erguemos para conectar os nossos corações. Não estava no silêncio da solidão, mas na risada partilhada de uma criança numa tarde soalheira. Olhando para Samuel, e então para a pequena e alegre menina voando em direção ao céu, Arthur Vance finalmente entendeu. Ele não tinha apenas salvado um homem de dormir num chão de papelão. Ele tinha sido salvo de dormir durante a sua própria vida. A história da sua improvável amizade tornou-se uma lenda silenciosa nos corredores da empresa, um lembrete de que as mudanças mais profundas geralmente começam com um único e pequeno ato de ver a pessoa bem à sua frente. Ensinou a todos que, às vezes, a pessoa mais valiosa em todo o edifício não é a que está na sala da esquina, mas a que tem o coração mais bondoso e a chave do armário de mantimentos.